Olá, seja bem-vindo à H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre o assunto principal do desenvolvimento pessoal, pelo menos na minha opinião, que é desenvolvendo os pontos fortes. Nós estamos numa série de lives e nessas lives nós estamos falando sobre um tema específico no desenvolvimento do homem, como uma série de 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver. E hoje nós vamos falar sobre os pontos fortes. O que vem a ser os pontos fortes? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu tenho tanto pontos fortes quanto pontos fracos. Isso é óbvio. Todo mundo, com um pingo de raciocínio, de razão, de instinto, inclusive, vai saber identificar que você tem pontos fortes e pontos fracos. Mas a estratégia do desenvolvimento pessoal é justamente a gente se autoconhecer. A gente sabe que tem, mas normalmente a gente não tem conhecimento de quais são esses pontos fortes e de quais são esses pontos fracos. Hoje nós não vamos tratar aqui sobre os pontos fracos, a gente trata isso depois. Primeiro a gente precisa enxergar quais são os nossos pontos fortes. Isso em toda metodologia que a gente trabalha, em primeiro lugar, a gente põe em evidência os pontos fortes. São eles que vão criar mais impacto na nossa vida. Os pontos fracos, eles são os que mais nos incomodam, mas não necessariamente são os pontos que vão fazer mudanças significativas na nossa vida, a não ser que esses pontos fracos sejam uma ameaça para nós, para o nosso propósito. Mas nós vamos ter a live ainda, nós vamos ter a aula, o vídeo, a respeito dos pontos fracos. Nós hoje só vamos falar a respeito dos pontos fortes, porque a gente entende que nós precisamos priorizar esses pontos. Vale a pena a gente priorizá-los, ok? Então a gente precisa, em primeiro lugar, identificar. E eu quero te dizer que o ponto forte aqui não vai ser tratado como qualidades. Por quê? Porque qualidade não necessariamente te ajuda a cumprir o seu propósito. Qualidade, vou colocar uma qualidade aqui, por exemplo, que não te ajude a atingir um propósito necessariamente. Por exemplo, a beleza física. A beleza física não necessariamente ela te ajuda a cumprir um propósito. Ela pode ser até um incentivo, mas ela não necessariamente se torna um fator dependente para o seu sucesso. Tanto que você vê pessoas não tão abençoadas fisicamente que têm um sucesso muito maior do que uma com toda a sua qualidade, sua beleza, enfim. E é uma coisa muito fútil de ser mensurada, muito difícil de ser, intangível. Beleza é uma coisa intangível, porque o padrão de beleza para um e para outro é outra. Então não é uma coisa que todo mundo chega num consenso. Concorda comigo? Então, esse é um exemplo de qualidade que eu acho que ela é qualidade, ok, mas eu não quero tratá-la como ponto forte. Então, ponto forte, é claro que ela está ligada à imagem. E nós já falamos sobre isso aqui, sobre marketing pessoal. Você pode procurar o nosso vídeo a respeito de marketing pessoal, que você vai achar uma aula inteira sobre isso aqui. Mas eu ainda vou insistir que os pontos fortes, eles são aqueles que nos ajudam a cumprir o nosso propósito, mesmo que esse ponto forte seja um pouco estranho para nós. Ele só não pode ser uma ameaça. Mas então vamos lá. O ponto forte é, então, algo em mim, um fator em mim que me ajuda a cumprir o meu propósito sem que se transforme em uma ameaça. Vamos dar um exemplo disso que eu estou falando aqui.
ambição. Existe uma ambição que eu acho que é uma ambição sadia, que é o fato do ser humano, do homem, querer cumprir o seu propósito de sempre querer mais, de almejar lugares altos, de almejar grandes conquistas. E a ambição, até um certo ponto, ela é boa na vida de uma pessoa porque ela traz uma inquietação e um inconformismo para a pessoa não aceitar a sua realidade atual. Agora, lógico que existe a ambição que é prejudicial, é aquela que passa em cima dos outros, é aquela que acaba travando, né, os relacionamentos, que quebra vínculos, que quebra pontes, alianças, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, de uma ambição que empurra a pessoa para frente, ok? Então, essa é um ponto forte que às vezes a pessoa pode ter, que ajuda ela a cumprir o propósito e não torna uma ameaça para ela. Não significa que é uma ameaça para ela, que ela consegue trabalhar isso aí muito bem, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos conhecer, temos que saber quais são os nossos pontos fortes e desenvolver essas competências em cima daquilo que nos interessa. E ninguém melhor do que você para se conhecer. Ninguém melhor do que você para saber quem você é e aonde investir para poder a sua vida melhorar. Então, em primeiro lugar, tenha ciência de que a única pessoa capaz de realizar a sua realidade, né, de mudar a sua realidade, é você mesmo. A única pessoa capaz de mudar a sua realidade para melhor é você mesmo. Só você se conhece tão bem e só você tem capacidade e competência para poder desenvolver. Acredite nisso. Então, normalmente a gente vai ter uma disparidade na lista, como eu disse ontem falando a respeito de autoestima, na lista de pontos fortes e pontos fracos, porque a gente vai sempre achar que nós temos muitos defeitos, a gente consegue enumerar com grande facilidade porque eles nos incomodam, eles nos afetam. E o lado, né, das qualidades, dos pontos fortes, normalmente a gente tem uma dificuldade. E não é por uma questão de a pessoa ser modesta, mas é por uma dificuldade mesmo de olhar para si e se enxergar com valores. Então, é preciso fazer um esforço, mas não se assuste se você encontrar um número pequeno de pontos fortes. Não tem nenhum problema nisso. Por quê? Porque isso é até existe um princípio na administração, que é o princípio da lei, o princípio de Pareto, né? Ou seja, é a regra dos 80-20. Algumas pessoas já ouviram falar disso, outros não. Eu vou explicar para você. Nada mais é do que o seguinte: 80% dos resultados que você tem vem de 20% daquilo que você realmente tem como competência. Então, muitas pessoas podem se assustar com tão poucas habilidades, pontos fortes, mas são eles que estão fazendo toda a diferença. E eu conheço gente que que tem mais pontos fracos do que pontos fortes, e a pessoa tem uma alta performance, porque o ponto forte dela é muito bem desenvolvido, justamente nisso. Ele foca nos 20% da vida dele que dão resultado. E é isso que importa, é isso que você vai fazer. Lógico, você não vai ignorar os seus pontos fracos, mas você precisa fazer um investimento muito maior nos seus pontos fortes. Você tem que gastar energia com ele. Né? Então, uma das coisas que eu mais vejo, né, na nossa realidade, né, em si, é quando a gente começa a observar que tudo que nós estamos fazendo pode gerar um resultado satisfatório com um leve investimento nos pontos fortes. É isso que eu preciso que você grave, que você vai ter uma melhora significativa, mesmo que seja em pequenos ajustes
nas qualidades suas, nos seus pontos fortes. E isso é encorajador, isso é maravilhoso. Eu fiz uma anotação para essa reunião e são coisas assim que eu tenho falado, né, nessas lives todas e que eu quero trazer para cá, porque de fato são muito mais importantes para nós, né? Há uma necessidade de nós potencializarmos os nossos pontos fortes e olhar, né, mais para eles, né, como forças que vão nos empurrar, né? Então, olha só, em primeiro lugar, para a gente trabalhar, se você não ouviu, né, não está acompanhando as nossas lives, ou então pegou esse vídeo avulso, né, chegou agora, existe um outro vídeo a respeito de autoestima que eu pedi para fazer um exercício. Que é um exercício simples de você pegar uma folha, dividi-la no meio, de um lado escrever os seus pontos fortes, do outro você escrever os seus pontos fracos. Se você já fez isso, tudo bem, pega essa folha aí agora e você vai trabalhar em cima daquilo que nós vamos tratar aqui. Se você não fez e você está assistindo o vídeo gravado, você pode fazer isso agora, dá uma pausa, faça e volte para o vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai trazer clareza no seu pensamento em relação àquilo que você quer alcançar, ok? Então, feito isso, você vai precisar fazer uma retrospectiva. Pensa nessa retrospectiva qual situação anterior, né, seja no passado, uma situação até recente, ou seja, uma situação em que ficou evidente essa qualidade para você. Né? Isso é eu estou falando aqui de algo que você precisa pontuar. Você precisa fazer um esforço para fazer essa retrospectiva, de lembrar quando que essa qualidade, foque nos pontos fortes, viu? Quando que essa qualidade ficou muito visível para você. Porque quando você traz na sua memória os momentos em que seu ponto forte foi usado, você começa a entender em que tipo de ambiente você usou esse ponto forte. E quando ele ficou visível para você. Então olha que interessante, né? Você está trabalhando em cima de um ponto forte que você já tem uma lembrança, né? Você já tem um resultado anterior sobre isso. Você, querendo ou não, já tem respaldo em você mesmo daquilo que te fez bem, daquilo que produziu, né, poder dentro de você. E essa é uma técnica, eu acredito, que nos ajuda em tudo na vida, porque tudo está ligado às nossas emoções e estão ligadas aos acontecimentos, né, da nossa vida. Então a gente muitas vezes interioriza e a gente não grava aquela sequência de acontecimentos sempre da ordem certa. Então você pensa comigo, um exemplo. Eu tenho uma qualidade na minha liderança. Eu sou um cara bom na liderança. Tenta lembrar qual foi o momento em que a liderança ficou visível para você, que você teve uma atitude de liderança. Mais do que você mandou em pessoas, que isso nem é liderança, você influenciou as pessoas a alguma coisa em conjunto, a algum projeto, e você realizou isso com maestria, foi bem sucedido. Entendeu o que eu estou falando? De como fazer essa retrospectiva, de como você insistir em trazer à memória como é que foram os detalhes desse acontecimento que te trouxe orgulho, né, da sua qualidade. Então isso é muito bom. Não me preocupa com coisas muito exatas, viu, gente? Mas é importante que você entenda o que eu quis dizer aqui, né? De você fazer essa retrospectiva. Então, olha só. Eu já quero te dizer que não existe uma lista exata do que é qualidade, justamente pelo que eu falei ali atrás. Tem situações, tem coisas, por exemplo, como a ambição, que é uma qualidade na vida de uns e é terrivelmente
uma fraqueza e uma ameaça na vida de outros. Então, para você tem que entender aquilo que te traz mais próximo, né? Te leva mais perto do seu objetivo, do seu propósito, e que não te ameaça, e não ameaça ninguém perto de você, ok? Então, isso é um ponto forte, um ponto fortíssimo. E é isso que você precisa trabalhar, ok? Então, aqui eu vou te dar alguns exemplos que não são exemplos assim... são exemplos comuns, mas não são exemplos, digamos assim, obrigatórios, né? Se você não encontrar isso em você, não significa que você é uma pessoa ruim, não, ok? Pode ser que você até tenha o desejo de despertar e desenvolver isso em você. E é possível, porque muito do que eu vou falar aqui são habilidades. E habilidades a gente consegue desenvolver. Como a gente tem falado nessas lives todas aqui, todo dia, a gente tem falado justamente sobre isso, né? Você consegue... não são dons, nós não estamos falando de dom. Dom a pessoa nasce com aquilo. A gente está falando de habilidade. Habilidade a pessoa consegue desenvolver. Então, esses pontos fortes, todos que eu vou falar para você aqui, você consegue desenvolver normalmente. Então, se você não tiver ou tiver dificuldade de desenvolver isso, você vai avaliar até o final dessa live aqui, dessa aula, e se entender e saber para onde você vai carregar. Você que vai definir para onde você vai. E olha, eu te digo com toda certeza, você tem um potencial para chegar longe e o mérito é todo seu. Por mais que, de alguma forma, tudo aquilo que a gente tem falado aqui nesses dias tem acrescentado, tem trazido valor, o mérito é seu, de você abrir o seu entendimento e botar isso para funcionar, ok? Então, olha só, o primeiro, lógico, eu já até mencionei aqui, fala da habilidade, né? Aliás, fala da liderança, que é a habilidade de você coordenar, de você levar as pessoas à produtividade. Então, isso em todos os segmentos. A gente fala de liderança. Eu tenho o costume de falar de liderança para empresas, tenho o costume de tratar a liderança para pessoas que exercem um trabalho social, como, por exemplo, uma igreja. Então, liderança tem a ver com a influência que a pessoa consegue exercer e trazer produtividade disso aí, ok? Liderança basicamente é isso, é influência. É influência, não é ordem, não é mandar nas pessoas, não é poder, é influência, ok? Outro que é muito valorizado, a maioria dos que eu vou falar aqui são valorizados no ambiente profissional. Então é uma boa forma de você se ater a isso, até se de alguma maneira você for fazer uma entrevista de emprego, ou então você for avaliar alguém numa entrevista de emprego e que você precise avaliar valores, né, na vida dela. Às vezes tem tanta coisa para a gente falar, eu quero tentar ser sucinto aqui, mas a gente vai travando e vamos embora. Eu vou dar o conteúdo de uma vez só, ok? Que é o trabalho em equipe. Trabalho em equipe é fundamental. Todo mundo quer uma pessoa que tenha uma postura de trabalho em equipe, né? Que tenha essa habilidade de trabalhar coletivamente, né? De não levar problemas, mas de conseguir levar soluções. Isso é inclusive uma coisa que eu aprendi há anos atrás, quando eu iniciei minha vida profissional. Eu sempre chegava no meu supervisor, né, na minha supervisora na época, e eu levava para ela os problemas que normalmente me travavam no meu trabalho. E ela, uma vez, ela sentou comigo, ela falou assim: Fernando, eu queria que você, a partir de hoje, antes de você trazer o problema para mim, você vai pensar em uma solução, pelo menos. E você traz o problema, não tem problema nenhum, você vem até a minha sala, traz o problema, mas você traz o problema com uma solução e eu vou te falar se essa solução é boa ou não. Sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a pensar já na solução e muitas vezes eu vi que o problema nem era problema, porque a solução era tão fácil.
Então, às vezes, o nosso modo de pensar já está mecanizado, já está automático. E no ambiente de equipe, a gente precisa repensar nossos valores, a gente precisa repensar nossa postura para a gente sempre levar aquilo que acrescente, ok? Outra coisa, comunicativo, todo mundo valoriza. Não, ser comunicativo não é falar demais, não é falar igual pobre na chuva. Ser comunicativo é você ter a habilidade de se relacionar com as pessoas, não necessariamente com palavras. Às vezes a pessoa não fala nada e ela se comunica com todo mundo. Da mesma forma, tem gente que fala um absurdo e não se comunica nada. Então, tem até aquela música, fala assim, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É mais ou menos por aí. Tem pessoas que são assim, a gente até presta atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eles estão falando alguma coisa, mas não estão se comunicando, ok? Proatividade. Isso aqui é básico. É básico, é um dos pontos fortes que desenvolve não só as competências dentro de nós, porque bota tudo para funcionar, mas abre portas fantásticas. Então a proatividade, né, é você ter uma postura ativa para resolver problemas, ok? Outra é a organização, que foi tema, inclusive, da nossa live anterior, de algumas lives anteriores, se não me engano, foi 2 ou 3. Mas enfim, você vai achar ela aí mais cedo ou mais tarde no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, ok? Que é a habilidade de manter a sua vida em ordem, não só as suas coisas, nós não estamos falando só de objetos, nós estamos falando até de emoções, estamos falando de algo interno, se colocar em ordem, colocar as coisas ao seu redor em ordem, ok? Visão sistêmica é um outro exemplo de ponto forte, que é a visão do todo e não focar num ponto específico. Normalmente a gente foca só no nosso trabalho, só naquilo que a gente tem que fazer, só que tudo aquilo que a gente tem que fazer e tudo aquilo que é o nosso trabalho depende dos outros, depende das coisas que estão à nossa volta. Então a gente tem que ter uma visão sistêmica, eu tenho que entender o todo, eu tenho que entender se eu vou me comunicar, fazer uma negociação com uma empresa, eu tenho que imaginar como que aquela empresa se comporta, eu tenho que ter uma visão do todo. Existe um livro muito interessante que na faculdade de administração eu acabei tendo contato com ele, que se chama Negócio Fechado. Nesse livro, a autora, se não me engano, Suzana alguma coisa, ela passa ali algumas habilidades que você pode desenvolver e te dá uma prévia de como são outras culturas. Então ela fala ali sobre negociação com o Oriente Médio, negociação com a Europa, e tem peculiaridades em cada país da Europa, cada país do Oriente Médio, na América Latina. Então você entende ali que quando você vai conversar com o japonês, ele tem uma maneira de se comportar e de te ver. E quando você passa a ter uma visão sistêmica, você consegue se relacionar com ele sem pensar só em você. Porque se você pensar só em você, do outro lado, você vai construir uma relação também de mão única, que não vai ter benefício para você e vai ser engessado para você. Então, visão sistêmica é visão do todo, ok? Outra habilidade, né, outro ponto forte, eu quero tratar como ponto forte, é a flexibilidade. É a pessoa conseguir se adaptar às dificuldades, se adaptar com facilidade a algumas situações que normalmente nós temos tendência a endurecer, e nos endurecendo nós nos prejudicamos e até prejudicamos pessoas ao nosso redor, ok? O que pode ser também, tudo isso que eu estou falando aqui, se você não consegue enxergar em você, provavelmente pode ser está sendo uma ameaça para você. Por exemplo, a pessoa não tem facilidade de ser flexível, significa então que ela está sendo muito dura. E essa dureza toda pode estar se tornando uma ameaça, ok?
Outro ponto forte, a criatividade. A criatividade, né, é a habilidade para criar solução. É você conseguir criar soluções de uma maneira segura, de uma maneira habilidosa. Então, essa é uma das também mais valorizadas no ambiente corporativo, ok? Outra é você ter uma responsabilidade e compromisso para entregar suas tarefas dentro do prazo, executar suas tarefas, suas atividades dentro do prazo, não ser procrastinador. Você saber resolver conflitos é um outro ponto forte. Então, ou seja, aqui nós estamos falando bastante de coisas que são pontos fortes que provavelmente você pode encontrar em você. Eu falei de uma maneira aqui geral, mas você vai entender pontos em você que são muito poderosos e que estão te aproximando cada vez mais dos seus objetivos, do seu propósito. E você vai focar nisso. É isso que é o objetivo dessa live. Que você fortaleça isso, que você faça investimento nisso. Por que nós começamos com os pontos fortes e não com os pontos fracos, sendo que os pontos fracos nos incomodam bastante? Porque normalmente os pontos fracos, eles são pontos fracos justamente porque a gente não tem força para mudá-los. Então, quando a gente investe primeiro em ponto fraco, a gente vai gastar uma energia muito grande e não vai ver um resultado tão significativo. E pior, a gente vai chegar à conclusão de que o tempo todo a gente devia estar investindo naquilo que a gente é bom, porque é o que dá resultado em nós, ok? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma reflexão com você nesse momento, para a gente fechar essa live com chave de ouro, te levar a alguns questionamentos que são poderosos para você desenvolver os seus pontos fortes. O primeiro deles, né, a gente tem que trabalhar dessa maneira, é por que uma vez que você identificou o ponto forte, por que eu realmente preciso desenvolver esse ponto forte? Você tem que fazer esse pensamento, né? Por que essa competência ela é importante para mim? Por que essa competência ela é importante para o meu desenvolvimento? E qual é o impacto que ele vai trazer na minha vida? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Qual é o impacto que eu vou trazer para a minha vida fazendo um investimento nesse ponto, nessa qualidade, nessa competência que eu tenho? Isso te ajuda a afirmar seu propósito. Isso te ajuda a afirmar dentro de você uma força, construir uma força muito grande para que quando você estiver desmotivado, estiver enfraquecido pelas limitações, dificuldades que a gente tem no dia a dia, você consiga continuar olhando para o norte, para a sua Roma, né? Para onde você quer chegar, ok? Outra coisa é eu pensar o quanto que isso vai me ajudar no meu objetivo de curto prazo, médio prazo, longo prazo, porque a gente tem que ser realista. A gente tem que entender que nem tudo a gente vai conseguir construir agora. Então, se você tem essa consciência de que você tem um ponto forte, você vai fazer um investimento nele e que isso merece a sua atenção e isso vai trazer impactos significativos na sua vida, então eu preciso estabelecer se de alguma forma isso é para hoje, isso é para daqui a um mês, isso é para daqui a um ano, ser realista, para eu não criar uma expectativa de tolo, uma expectativa em cima de algo que é até alcançável, mas ele é a longo prazo. Então eu tenho que definir isso dentro de mim, ok? Como é que eu vou alcançar esses objetivos? E quando eu vou ver esses objetivos? Tem coisas em mim que eu tenho plena convicção de que são pontos fortes, vão me fazer chegar ao objetivo, mas que esse objetivo não é uma meta para agora, é uma meta para daqui a um ano, para daqui a 6 meses, enfim, eu consigo construir isso. E não é fácil, não é fácil, a gente tem que
fazer um esforço enorme de investimento para poder a gente chegar lá. Tudo bem? Outra coisa, que é o fundamental. Essa terceira pergunta, ela é matadora. Você quer investir nessa competência? É isso que você quer? Porque muitas vezes a gente sabe que é necessário, sabe que é importante, mas a gente não quer. E o fato da gente não querer tem total influência dentro de nós. Aquela máxima de que querer é poder é muito verdadeira. Quem quer, pode. Quem não quer, dá uma desculpa. É o que a gente sempre ouve por aí, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer vai inventar uma justificativa. E olha, as justificativas elas são muito bem justificadas. A gente consegue ver pessoas que têm uma excelente justificativa, mas nada muda o fato de que ela não trabalhou naquela competência. Então, desenvolva também a sua vontade em trabalhar isso, em desenvolver isso dentro de você. Porque é pouco provável que você invista tempo, dinheiro, recursos, né, da sua vida em algo que você não quer. Então, se você tem uma habilidade a ser desenvolvida, a primeira coisa que você tem que entender é que se você quer, você vai acabar investindo naquilo. E provavelmente, se você não quer, você vai se isentar das suas vontades, né? Vai se isentar das suas responsabilidades, né? Das suas necessidades. Então, esse é um investimento que eu trago para mim, eu faço na minha vida. Já que eu quero desenvolver minhas habilidades como gestor, né, como coach, eu tenho que investir nisso. Então eu invisto em livros, em conhecimento, em cursos, para que me ajudam a crescer da maneira como eu quero chegar, da maneira com o objetivo que eu quero alcançar. Tudo bem? Então é um exercício de avaliação contínua. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo pontos fortes, a tendência é eles se tornarem mais fortes e com mais resultados para nós. Agora também, existem momentos que a gente precisa mudar um pouco o nosso, não o norte, né? O objetivo não muda, mas a gente pode mudar a estratégia, usar um outro ponto forte. Então essa autoavaliação, ela é um exercício contínuo, né? De você de entrar dentro de você, mergulhar dentro de você. E uma boa forma de você fazer isso é com esse exercício que eu te falei, fazer um exercício constante de você pôr no papel, trazer na sua memória os momentos em que isso te ajudou a crescer. E também pode servir como sugestão aqui para você pedir uma avaliação de pessoas que são do seu círculo de confiança. Não pede essa avaliação para qualquer um, porque a avaliação vai ser completamente fora de uma realidade. Peça para pessoas, não para pessoas que apenas te amam, mas pessoas que te amam e que são confiáveis. Porque, vamos supor, se você pedir para sua mãe fazer uma avaliação de você, a grande chance é da sua mãe te dar uma avaliação superfaturada. Ela vai te falar que você é a melhor pessoa do mundo, você é o lindinho da mamãe, o docinho de coco, ela vai te dar qualidades, né, um anjinho, enfim, vai te dar qualidades muito superfaturadas, né, superdimensionadas, que muitas vezes não estão dentro de uma realidade. E a gente sempre lida com a misericórdia, né? Não existe pai ou mãe que vai falar de uma maneira com o filho que vai deixar ele para baixo. Então ele vai pensar sempre no emocional do filho. Bom, peça para pessoas de confiança. Não estou dizendo que sua mãe fica de fora não, viu? Mas pessoas de confiança. Pessoas que vão promover você. Então a pessoa muitas vezes ela vai pôr o dedo na sua ferida, vai te dar avaliações críticas e nesse momento eu quero que você foque nas qualidades, né, nos pontos fortes.
Então você vai pedir para ela te avaliar nos pontos fortes. Tudo bem? E aí você vai fazer esse apanhado dessas informações e a partir de então, invista nos seus pontos fortes. Concluindo isso tudo aqui, faça o investimento nos seus pontos fortes. Sempre, todos os dias, se autoafirme em cima desses pontos fortes, invista pesado neles. Se você entende que um dos pontos fortes seus é a sua imagem, como eu lá atrás eu disse que a beleza não tem muito a ver e tal, não constrói, tudo bem, você pode de repente discordar de mim e falar, não, a minha imagem, minha autoimagem, eu posso investir nela, porque eu percebo que ela me abre portas. Tudo bem. Que problema? Né? Qual é o problema disso? Se isso não é uma ameaça para você e nem para ninguém perto de você, invista. Faça um investimento nos seus pontos fortes. A partir de hoje, lembra daquela regra dos 80-20, né? Ou dos 20-80, se você preferir, que é o princípio de Pareto, que 80% dos seus resultados vem de 20% de quem você realmente é, daquilo que você realmente tem nas mãos. Então, tem gente achando que tem um apanhado de coisas, mas nem tudo está produzindo. Você vai perceber que poucas coisas dentro de você produzem e produzem muito bem. Então, não há nenhum problema se você identificar poucas características como um ponto forte, mas que você invista nelas a partir de hoje. Tudo bem? Fortaleça os seus pontos fortes. Que você saia desse vídeo sabendo o que fazer com seus pontos fortes, criando um link deles para o seu objetivo. Eu quero encerrar esse vídeo de hoje te agradecendo por ter me ouvido até aqui. E se de alguma maneira esse vídeo trouxe, acrescentou valor para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, deixe a sua opinião, o seu comentário, se envolva com a gente de alguma maneira nas nossas redes sociais, porque o objetivo desse canal é nós criarmos uma comunidade forte de homens que vão crescer e vão cumprir o seu chamado nessa terra, ok? Quero deixar um abraço e te convidar a assistir o nosso próximo vídeo, o nosso conteúdo nesse canal e nos vemos no próximo, ok? Forte abraço!